Cannabis e Saúde está fazendo uma reportagem especial com várias dúvidas que chegam aos consultórios dos médicos e médicas que prescrevem canabinoides, que trabalham com a terapia canabinoide. No primeiro episódio, o Dr. Ricardo Ferreira respondeu se a cannabis vicia, e hoje a gente convida com muita honra o Dr. Felipe Neres Nora, colunista do portal Cannabis e Saúde, para responder algumas questões que chegam aos consultórios e que têm relação com a prescrição e com a questão da dose ideal, do encontro da dose ideal, desse tempo de sistema endocannabinoide. Tudo bom, doutor Felipe? Tudo ótimo contigo, moça. É um prazer estar aqui, enorme. Nesse primeiro canal que eu busquei informações sobre cannabis, na verdade, é o Cannabis de Saúde. E aí tá hoje participando ativamente do canal, é uma honra inenarrável. Muito bom, doutor. Uma honra te ter como colunista e também como fonte, sempre uma fonte séria e com critérios científicos. O doutor que acabou de voltar do SICMED, né? Escreveu sobre isso no portal Cannabis Saúde. Escrevi no SICMED, todos os dinossauros da cannabis estavam por lá e deram muitas aulas. E é impossível sair de um evento grande desses sem você ter um insight, né? Sem você ter pelo menos uma grande luz em relação a como é que você vai agir de hoje em diante, né? E aí, quando você tá lá num evento que cheio de gente que você só via em redes sociais e você, não, realmente estou aqui, e as pessoas me conhecem, eu conheço as pessoas, e é sensacional. A troca é absurda, imensa, muito boa. Que bom, doutor. A pergunta de hoje é por que cada prescrição é diferente para cada pessoa. Por exemplo, eu tenho ansiedade, estou tratando a minha ansiedade com canabinoides, mas a minha prima também tem ansiedade e ela também está tratando com canabinoides, mas a prescrição para ela é diferente da minha. Por que isso acontece? No Brasil, todo mundo tem ansiedade, né? Mas é o seguinte, o que que acontece? A gente já sabia, né? A gente já vem da medicina com cada caso é um caso, cada um tem uma individualidade biológica. Então não dá para arriscar isso, né? Porque o sistema endocannabinoide, embora ainda não esteja sendo ensinado nas faculdades, ele faz parte da medicina. Então, primeiro a gente tem uma individualidade biológica. Mas isso não, assim, acontece, mas não tanto com alopáticos, né? O que que, e aí, inclusive falando do insight que eu tive antes, o que que acontece em relação ao sistema endocannabinoide? Cada um vai ter um grau de desbalanço, cada um vai ter um grau de alteração nesse sistema endocannabinoide, e a gente acaba vendo isso porque a gente adota aquela máxima start low, go slow, e aí conforme você vai tendo pacientes, você vai vendo que cada um vai responder com uma dose diferente. Por quê? Porque cada um vai ter uma composição de sistema endocannabinoide diferente e um desbalanço, um desequilíbrio entre os endocannabinoides diferentes também. Sim, então mesmo com patologias comuns, muitos pacientes podem encontrar prescrições diferentes porque essa alteração do sistema endocannabinoide ele é diferente de cada pessoa, é isso? Isso, cada um tem uma composição de sistema endocannabinoide. Então, digamos que você pode ter menos anandamida e mais 2-AG, por exemplo, se você tem um estresse, digamos, uma doença crônica, né? Ou você, se for agudo, você pode ter só menos anandamida e ainda não ter mais 2-AG para fazer essa resposta compensatória. Uhum. Assim como também outros mecanismos do sistema endocannabinoide pode ser as enzimas que degradam os endocannabinoides, né? Então, tem gente que tem menos enzima que degrada endocannabinoide e acaba tendo mais endocannabinoides ali na fenda sináptica, ali no local de ação dos endocannabinoides. Doutor, o que que é o sistema endocannabinoide, então? Que com Mas eu certeza esperava por também é uma isso. pergunta, né? É uma pergunta que Claro. muita gente se faz. O sistema endocannabinoide é composto por receptores, mais comum, mais citados, CB1 e CB2. Dois, endocannabinoides ou ligantes endógenos, aqueles que vão se conectar nos receptores. E três, as enzimas de degradação. Então, as enzimas de degradação dos endocannabinoides formam o terceiro componente do nosso sistema endocannabinoide. E aí, fazendo mais uma vez um gancho naquela história de degradação que eu falei antes, existe a história da Joe Cameron, eu acho que ela é de escocesa, passou na CBN, CNN, passou lá fora, ela é uma mulher que ela tinha
ela não tinha a enzima FAH, que é a enzima que degrada a anandamida. Então, ela, após cirurgia, após o parto dos filhos, ela não pedia por analgesia. Então, ela não sentia dor e ela não sentia ansiedade, não sentia medo. Isso aconteceu, não sei se tu já viu essa história, né, Denise? Sim. Ela recusou, pós-cirurgia de quadril, se eu não me engano, o uso da morfina. E aí os médicos ficaram de cara, né? Eles pensaram, essa mulher tem alguma coisa diferente. E foram estudar o caso dela. Então, ela é um caso clássico que mostra como o sistema endocannabinoide diferente de cada um vai levar com que as pessoas precisem ou não também de fitocannabinoides para tratar suas doenças. Quanto tempo demora para encontrar a dose ideal? Ah, varia demais. Varia, que nem diz outro. Varia é, enormemente também a depender da resposta do próprio paciente à medicação, a depender de quanto ele está desequilibrado, digamos, endocannabinoida, endocannabinoidicamente falando, varia de se ele já teve contato prévio com a substância, se ele já usa também, quem sabe, a substância de alguma outra via vaporizada, por exemplo. Então, a resposta varia muito, mas o que ela tem é uma capacidade de surpreender grande. Então, eu acho isso interessante. Pode ser que eu peço para os meus pacientes me dá 2, 3 meses, a gente vai se conhecendo, eu vou conhecendo a tua resposta, porque eu faço um sistema que é assim, ó, eu vou explicar aqui, eu não sei se vai entrar na resposta, mas é o seguinte: chega o óleo, o paciente me avisa que chegou o óleo, se tem alguma dúvida, ele pede. Aí eu vou começar o Start Logo Slow por 7 dias. Eu vou chegar numa dose de 25 miligramas por dia e eu vou manter 7 dias a mesma dose de 25 miligramas por dia. Eu tenho o primeiro feedback no dia 14 do início do uso do óleo e aí eu faço um ajuste se necessário. Aí eu converso com ele de novo dia 21 do início do uso do óleo, faço um novo ajuste se necessário. E aí, no retorno, que é em 30 dias, ele vai sair do retorno, que é gratuito, com o terceiro ajuste de dose. Então, essa é a maneira que eu encontrei de conseguir achar a dose adequada para o paciente, porque no retorno eu já vou saber se ele vai responder com 25, com 50 ou com 100, mais ou menos, miligramas de canabidiol, no caso dele. Então, eu peço para os pacientes 2, 3 meses, mas o que acontece é que, às vezes, na verdade, o canabidiol tem essa propriedade de surpreender, muitas vezes na segunda ou terceira tomada, o paciente está se sentindo melhor. Muito bom. Doutor, para finalizar, não posso deixar de falar uma conversa que a gente teve em off, nos bastidores aqui da nossa chamada, sobre os novos canabinoides que o doutor viu com muita atenção durante o SICMED. Pode falar um pouquinho sobre esses novos canabinoides e o papel dele, o impacto que eles podem ter na nossa saúde? Posso. Os novos canabinoides, eu vou classificar principalmente como o CBG e o CBN, né? Que eles estão sendo muito estudados. O CBG está sendo estudado numa pesquisa feita no Hospital Albert Einstein, chamado CANTRE, que está pesquisando a aplicabilidade do CBG para enxaqueca. O CBN está sendo usado como uma substância interessante, um fitocannabinoide interessante para indução de sono. Você pode usar o CBG e o CBN em associação para indução de sono. Você pode usar o canabigerol para foco, né? Então, isso se aplica, isso é útil como? Eu tenho uma pessoa com problema de TDAH, vamos dizer, TDAH. Ela tem problema de foco. Ela vai usar anfetaminas, provavelmente, né? Lisdexanfetamina, metilfenidato, conhecidos como Ritalina, Venvance, e são opções que são cheias de efeitos colaterais. Se a gente conseguir achar um balanço adequado entre CBD, CBG e CBC, por exemplo, ou que seja CBD e CBG para foco, a gente consegue ter uma medicação com um nível muito pequeno de efeito colateral e com uma aplicabilidade enorme, porque isso nós estamos falando de CBD e CBG. A gente pode também colocar terpenos no meio e ver qual que vai se adaptar melhor para o paciente. E aí ele vai lá ter uma substância que não causa dependência, como pode causar a metilfenidato, né, a Ritalina e o Venvance, e uma substância segura, que não vai tirar do paciente a percepção da realidade. E o CBN, ele cabe ali como um outro fitocannabinoide também, um canabinoide menor que se fala,
para você usar para indução do sono. Então, vai ter paciente que não vai ter, digamos, que tenha contraindicação para usar o THC, a gente poderia usar CBD, CBG e CBN para indução de sono. Olha que coisa, que coisa boa. A gente vai ter um degrau a mais para subir antes de usar o Delta 9 THC, que a gente sabe que é muito eficaz na indução de sono, mas algumas pessoas podem ter desconforto. Esses outros fitocannabinoides menores trazem um risco de colaterais, um risco de efeitos não benéficos muito menores. Uhum, mais Muito menor. segurança, então, né? Mais segurança, total mais segurança. E isso a gente está brincando só com CBG e CBN. Quando a gente começa a falar de terpeno no meio, tem muito mais possibilidade. Uhum. Que causam também efeitos no nosso sistema endocannabinoide, né? Os terpenos. Sim, efeitos sinérgicos, né? Aos canabinoides, né? Então, e por muitas vezes o terpeno também, você precisa, com uma grande quantidade de terpeno, você precisa de uma pequena quantidade de canabinoides. Isso é mágica. E aí, se você pode ainda adicionar a nanotecnologia no meio disso tudo, onde, teoricamente, você usaria doses 4 a 5 vezes menor. Né? Então, você pega lá, o início dos estudos, CBD isolado, teoricamente usa 4 vezes, uma dose 4 vezes menor em CBD full spectrum. Teoricamente, você usa uma dose 4 vezes menor em CBD com nanotecnologia. Então, a gente caminha para uma direção em que cada vez mais a gente consegue usar uma dose menor de fitocannabinoides com uma tecnologia mais avançada e com menos efeito colateral para o paciente. Ótimo. E que impacta também na hora de comprar o óleo, né? Tu pode, ou o produto à base de cannabis fica um custo-benefício muito melhor, né? Muito, muito, muito. Porque se você pegar, é claro que a gente precisa conduzir estudos para isso, para embasar essas medicações todas. Eu estou falando de um ponto de vista de muito otimismo, porque é o ponto de vista que domina quem estuda esse assunto, né? Mas você acabar usando 4 vezes menos do que você usava antes, você vai pegar os estudos mais embasados cientificamente usam 100, 200, 300, 400 miligramas por dia de CBD. O tratamento, infelizmente, fica inviável para a maioria dos pacientes. Se você conseguir reduzir essa quantidade, reduzindo um pouquinho o custo também, vai ter muito mais pessoas que vão se beneficiar dessas medicações. Quem sabe lá para frente, menos pessoas dependentes de Rivotril, dependentes de Zolpidem para dormir, e pessoas mais felizes e mais realmente equilibradas, porque é isso que o sistema endocannabinoide faz, homeostase, equilíbrio. Muito bom. Doutor Felipe, muito obrigada por mais esses De nada. esclarecimentos para o portal Cannabis e Saúde. E a gente está sempre aqui para te escutar, sempre com esse olhar muito sério, muito científico, mas também muito leve e com o objetivo de trazer bem-estar e saúde às pessoas.